Olá, boa noite. Que possamos sempre, em primeiro lugar, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho. O meu nome é Rejane, sou estudante da doutrina espírita no Núcleo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 7. Mas antes, eu vou ler uma página para nossa harmonização do livro Escrínio de Luz, o Clarim, ditado por Emmanuel ao Chico Xavier. A nossa página tem por título Ricos e Riquezas. Habituamo-nos a considerar riqueza exclusivamente como sendo os chamados bens móveis, imóveis e semoventes, que constem do balanço patrimonial de instituições ou pessoas. Riqueza, porém, é todo valor que consiga atender às necessidades humanas. A abastança pode estar nisso ou naquilo. Há rico de todas as condições. Companheiros existem que com títulos acadêmicos que lhes exornam a personalidade, possuem as mais avançadas aquisições de conhecimento, categorizados em si por verdadeiras enciclopédias. São os ricos de cultura, ante os necessitados de instruções que se erguem do mais rigoroso analfabetismo. Temos irmãos portadores de cérebro semelhante a radar precioso, assimilando sugestões e projetos das esferas superiores, suscetíveis de resolver os grandes e os pequenos problemas da humanidade. São os ricos de ideias, perante os necessitados de progresso e renovação, que se alteiam das linhas obscuras dos retardados mentais. Milhares de pessoas conservam, por decênios, o corpo controlado e saudável, mobilizando sem dificuldade pensamento e palavra, olhos e ouvidos, mãos e pés, perfeitamente utilizáveis no serviço do bem. São os ricos de saúde, à frente dos necessitados de medicação e socorro, cujo número principia no catre dos paralíticos. Legiões de criaturas dispõem diariamente do ensejo de consultar os assuntos de interesse atual, com a possibilidade de criar permutas e ações, trabalho e fraternidade, seja para diminuir o sofrimento ou aumentar a alegria no mundo. São os ricos de oportunidade, diante dos necessitados de recursos primários para a sustentação da existência, dos quais as primeiras filas começam entre as mães anônimas e esquecidas, no cativeiro de aflitivas obrigações. Em toda parte há ricos de fé viva, de coragem, de equilíbrio, de compreensão, e todos são chamados a repartir os dons que entesouram. A avareza do coração é pior que a sovinice do cofre. Sabemos, além do mais, que a providência divina estabelece educação e apreço, dignidade e trabalho, afeição de riquezas destinadas a todos. Vejamos assim que valores possuímos na abundância e procuremos agir e servir na edificação da felicidade geral. Jesus, Divino Mestre, amigo, conselheiro de todos os nossos momentos, companheiro de todas as horas, médico das nossas almas, Francisco de Assis, mentor da nossa casa espírita, de todos os nossos trabalhos, mentores espirituais que nos ajudam nesse serviço de auxílio, de leitura do Evangelho, que a nossa palavra seja de harmonia, de alegria em todos os corações. Graças a Deus.
Então, hoje, o nosso item 7, utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria, que está no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a mamon. Todo esse capítulo nos fala sobre a nossa maneira de nos relacionarmos com o dinheiro, com os bens materiais. O item 7 vai nos falar de utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria. Sabemos que riqueza é abundância na posse de bens materiais, dinheiro, propriedades, joias, valores, etc. E miséria é justamente ao contrário, é a carência do necessário à sobrevivência. Então vamos ver quais são as instruções que temos aqui no Evangelho. Ele começa assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então vemos que a miséria não é uma coisa ruim, que a riqueza, no caso, não é uma coisa ruim ou condenável, senão Deus não permitiria que ela existisse, se fosse para o mal dos seus filhos. Sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. Mas tanto a riqueza quanto a miséria não são nem prêmio, nem castigo. São situações transitórias que o homem experimenta no seu processo de evolução espiritual. A pobreza é para os que sofrem uma prova de paciência, de resignação. E a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. A miséria também é muito difícil, porque uma coisa é você passar fome um dia, algumas horas para fazer um exame. Outra coisa é você viver isso durante anos. Vamos imaginar a situação de uma mãe com filhos, não podendo dar uma educação de qualidade, uma saúde adequada, cultura, conforto. Então são situações também muito difíceis, tanto uma quanto outra. Continuando aqui no Evangelho, ele fala que é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Quando a gente vive exclusivamente para a vida material, a gente esquece que a vida espiritual é muito mais importante, porque o carro, a casa, as joias vão ficar aqui. Eu só levo no meu espírito a inteligência e os conhecimentos que eu adquiri e a moral que eu conquistar. Quando estamos com a nossa vida toda certinha, às vezes a gente até esquece de agradecer a Deus as bênçãos que estamos recebendo. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ela partilharam, os que o ajudaram e faz-se insensível, egoísta e vão. Quantas vezes a gente já não falou assim, se eu ganhar na Mega Sena, ninguém me acha mais, eu vou sumir. Não vou ajudar ninguém, ninguém me ajuda. Então a gente esquece dos amigos, dos momentos difíceis, demonstrando assim o nosso egoísmo. Quando estamos na erraticidade, planejando com o nosso mentor espiritual a nossa reencarnação,
vamos vendo quais são as virtudes que estamos precisando desenvolver. Então, se eu já tive dinheiro e não soube lidar bem com ele, se eu esbanjei, se eu explorei alguém, se eu humilhei, abusei do poder, mostra que eu preciso ir devagar nessa situação e ficar um tempo sem ter acesso a isso para que eu amadureça. Então, por enquanto, eu vou precisar desenvolver a paciência, não reclamar das minhas dificuldades, não culpar a Deus achando que Ele não gosta de mim. Porque, na verdade, eu ultrapassei certos limites e criei compromissos espirituais equivocados, que agora eu vou ter que resolver. Então, eu venho pobre para conseguir amadurecer e me equilibrar. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, não podemos nos tornar escravos dos bens materiais. Precisamos ter consciência que ao que ainda estamos apegados. Roupas, sapatos, bolsas, nossos filhos, nosso marido, nossa casa. Como estamos nessa situação? Estamos muito apegados ainda? No Evangelho fala que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele leva e traz consigo. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade em sua virtude, não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, a riqueza não pode impedir o nosso crescimento moral. Não pode impedir que o homem que a possui se torne egoísta. Ao contrário, ele deve se sentir estimulado a fazer o bem como forma de agradecimento a Deus por ter essa condição. Proporcionar empregos, pesquisas, estudos, condições para o progresso. Não fazer como o jovem que seguia todos os mandamentos de Moisés, mas não ajudavam os que estavam ao seu redor. Não desenvolveu a virtude da caridade. Jesus queria que ele assumisse a responsabilidade dos bens que ele possuía, que ele ajudasse aos que necessitavam dele.
A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pôde granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Com a evolução do homem, a sua inteligência, alguns conseguiram, de forma honesta, captar a riqueza. É aquele empreendedor ousado que sabe lidar com o dinheiro e fazê-lo crescer. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tantas más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então, a nossa riqueza precisa ser a riqueza moral, espiritual, os nossos dons, a música, as artes, os médicos que salvam vidas, professores que educam com amor, o dom de cozinhar, a riqueza da saúde, da inteligência, de saber apreciar a natureza, as coisas simples da vida. O sol, a chuva, isso nos faz ricos de bons sentimentos. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Nós também somos responsáveis pelo nosso planeta. E temos obrigação de cuidar dele, da natureza, do meio ambiente e de nós humanos. Precisamos nos ajudar uns aos outros. A fim de mais facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. E a ciência só se desenvolve se houver investimentos financeiros. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulante, nem pesquisas.
Com razão, pois é riqueza considerada elemento de progresso. O homem precisa usar inteligência a favor do crescimento da humanidade. E a riqueza é um facilitador do progresso, porque disponibiliza pesquisas, vacinas, fabricação de eletrodomésticos e outras máquinas que facilitam nossas vidas. Então, que possamos usar a nossa riqueza moral e intelectual para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos sempre a Jesus, aos nossos mentores, a Francisco de Assis, que é o mentor da nossa Casa Espírita, a oportunidade que tivemos de trabalho. Muito obrigada a todos pela assistência no estudo. Graças a Deus.